Olá, alunos e alunos do segundo ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai aí, continuar com a nossa matéria de matemática, tá certo? Então, fica ligadinho aí que o nosso assunto de hoje ainda continua sendo a adição, tá bom? Um assunto aí bem complexo, né? Alguns ainda não conseguem fazer, mas outros aí estão conseguindo já perfeito, tá certo? E aí, nós vamos agora iniciar nossa aula, né, sobre a adição, retomar aquela aula que a gente teve anteriormente. Vamos responder hoje aqui várias questões, tá certo? Vamos aí rever algumas coisas, tá bom? Então, é de suma importância que todo mundo esteja bem atento aí para a nossa aula, tá certo? Então, hoje a nossa aula também, novamente, é relacionar a adição a situações de juntar e de acrescentar, representando-as por meio de uma sentença matemática, tá bom? Então, sempre a gente representa, né? A gente vai juntar e acrescentar, a gente vai representar, né? Sempre na nossa sentença matemática, que no caso são ideias de que a gente viu na aula passada, são ideias aí da nossa adição, tá bom? Então, quando tiver juntar e acrescentar, nossa sentença matemática sempre vai ser de somar, de mais, como vocês falam, que é a nossa adição. Então, nosso material de hoje é o quê? É o lápis, o caderno e a borracha. Muita atenção para escrever aí o que vai ter no nosso quadro, tá certo? Se não der tempo aí, pede para o papai tirar uma foto, tá? Mas façam aí as questões, tá certo? Para mostrar aí para a professora de vocês, que é sempre importante, tá certo? Tá vendo essas questões e se atualizando também, treinando aí para quando tiver a prova, tá todo mundo aí nota 10, tá bom? Então, para a gente poder começar aí as nossas questões, a gente vai ver aí novamente as nossas palavras-chave. Eu coloquei aqui para vocês, que são palavras que muitas vezes tem nos nossos problemas e elas simbolizam, tá certo? A adição. Então, é o quê? Que é somar, juntar, acrescentar, mais, como eu falei para vocês, para ter cuidado, porque esse mais também pode ser menos, dependendo do artigo que esteja do lado, né? Porque se for a mais ou menos pode ser menos, tá? Então, tem que ter atenção aí. Adicionar, ganhar e receber. Todas essas palavras, tá certo? Além de outras que tem, certo? Que vão ter aí, mas essas que são as mais utilizadas, elas vão dizer que nosso problema matemático, a sentença que a gente vai usar para poder dar a resposta é sempre a adição, tá bom? Então, se todo mundo já está aí pronto, se todo mundo já viu aí de novo, revisou, agora a gente vai começar aí com as nossas questões, tá certo? Então, atenção aí, já prepara o caderno, né, o lápis aí já, para a gente poder resolver. Vamos lá? Então, em uma classe há 17 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nesta classe? Tá bom? Então, o que eu vou querer de você dessa vez? Eu vou querer que vocês façam a ideia, digam qual é a ideia. Se você tiver a palavra-chave, né, vocês marquem aí a palavra-chave, né, que tenha lá naquele papelzinho que a gente fez, né, no nosso slide anterior. E eu quero a sentença matemática e a resposta, né, do nosso problema. Tudo isso aí tem que fazer. Rapidinho vocês fazem, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês aí responderem. E já eu trago a resposta para vocês. Tá bom? Vamos lá? E aí, pessoal, já conseguiram responder? Todo mundo já está aí, craque já?
Tem gente que já respondeu aí, já está com a resposta na ponta da língua, não é isso? Então, confiram aí nos cadernos agora que a gente vai responder juntos aí para conferir se a resposta está certa ou não, tá bom? Então, vamos lá. Em uma classe há 17 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nesta classe? Então, a pergunta foi o quê? Quantas crianças há nesta classe? Se eu vou querer o total, né? Se eu vou querer o total e eu tenho meninas e meninos de um lado e do outro, como eu já falei anteriormente, eu vou o quê? Juntar os dois tipos e dizer o total de crianças que tem, não é isso? Então, a ideia, no caso, é de juntar. Tá bom? Agora nós vamos resolver a nossa questão. Se a ideia é de juntar, né? No caso, nós vamos utilizar o mais, né? Nós vamos utilizar a adição. Então, vamos lá. Então, se eu disse que eu vou utilizar a adição, eu tenho 17 meninos mais 13 meninos. Como vocês sabem, a primeira da direita para a esquerda é a unidade, depois vem a dezena aqui, não é isso? Então, nós temos que fazer unidade com unidade, depois dezena com dezena. Então, vamos lá, 7 mais 3. Sempre a gente pega do maior, né, e coloca o menor nas mãos. Então, bora lá, se eu tenho 7 mais 3, ó, então 8, 9, 10, então 7 mais 3 é igual a 10. Viu como fica mais fácil? Então, é 10. Então, eu tenho 0 unidades e uma dezena, porque 10 é uma dezena, não é isso? Então, boto lá nas dezenas. Então, eu tenho uma dezena, mais uma dezena, eu tenho duas. Mais outra dezena, eu tenho 3. Então, no caso, eu tenho 3 aí dezenas. Então, formando aí o número 30, né? Então, agora nós vamos ler aí a pergunta e vamos agora colocar a resposta aí. Então, vamos lá. Quantas crianças há nesta classe? Então, há nesta classe nesta classe 30 crianças. Pronto, então há nesta classe 30 crianças. Tranquilo? Tudo certinho? Nota 10 para vocês, conseguiram responder? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Então, em um ônibus havia 18 pessoas. No primeiro ponto subiram 17. Quantas pessoas permaneceram no ônibus? Tá? Então, vou dar outro tempinho para vocês responderem essa questão. Já já eu trago a resposta para vocês. Tá bom? Vamos lá? E aí, galerinha, conseguiram responder? Todo mundo já está na ponta da língua, já sabem aí qual é a ideia que eu usei. Então, vamos lá. Em um ônibus havia 18 pessoas. No primeiro ponto subiram 17. Quantas pessoas permaneceram no ônibus? Então, subir quer dizer que eles entraram, né? Então, se eu já tinha um valor e acrescentei outro, então é acrescentar, não é isso? Então a ideia aí é de acrescentar. E agora vamos lá. Se acrescentar, então o problema é de mais, tá? Existe alguma daquelas palavrinhas que a gente colocou? Não tem ainda, né? Então, vamos aí responder agora a nosso problema. Vamos colocar aí, né, a operação matemática, a sentença matemática que forma ele.
Se ele tinha 18, né? Subiu aí mais 17. Então agora a gente vai ver o valor. Como eu disse anteriormente, eu já tenho o 8 que é o maior. Então vou colocar o 7 nas mãos e vou agora contar a partir do 8. Então 9, 10, não é isso? Aí 11, 12, 13, 14 e 15. Então eu tenho aí 15, né? Então o que eu tenho? Eu tenho 5 unidades e tenho uma dezena que vai lá para o outro lado, porque as dezenas são no segundo plano. Como eu falei para vocês, aqui é as unidades e desse lado aqui é as dezenas. Então, tenho quantas dezenas? Então, eu tenho 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, então eu tenho 3 dezenas, formando aí o número 35. Então, quantas pessoas permaneceram no ônibus? A gente coloca a resposta. Permaneceram 35 pessoas, não é isso? Então essa é a nossa resposta da nossa questão, tá certo? Acho que todo mundo aí já fez, acertou direitinho. Então, agora nós vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá? Paulo tinha 20 figurinhas. Ele ganhou 15 figurinhas num jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? Então, pensem aí direitinho, vejam qual é a ideia, certo? E aí, já já eu trago a resposta para vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder já? Foi fácil, mais ou menos? Então, vamos lá. Paulo tinha 20 figurinhas e ganhou, né? Ele ganhou 15 figurinhas num jogo. Quantas figurinhas ele tem agora, ó? Para a gente poder já saber, ó, a palavra aqui no caso, ó, temos aqui a palavra ganhou, ó. Essa palavra está lá na lista das palavras que quando a gente vê ela, né, a gente tem uma adição. Então já sabemos que é a adição. Agora faça a ideia. Ele tinha algumas figurinhas. E aí ele ganhou 15, então ele o que? Ele acrescentou mais 15 para ele, que era daquelas que ele tinha. Então, ficando aí, né, com o valor que a gente vai achar aí agora na nossa operação matemática. Então, a ideia é de acrescentar. Certo? Então, agora nós vamos usar a sentença matemática para a gente poder aí identificar, né, qual é o valor desse problema, né? Então, vamos lá. Eu tenho 20 figurinhas, né? O Paulo, quer dizer, no caso, tinha 20. Vai somar aí com as 15 que ele ganhou, para a gente saber o total de figurinhas que ele tem. Então vamos lá, 0 mais 5, todo número que soma com 0 é o mesmo número, então é 5. E 2 mais 1 vai ser 3, então ele tem o quê? Quantas figurinhas ele tem agora? Ele tem agora 35 figurinhas. Beleza? Então ele tem agora 35 figurinhas para ele, tá? Então ele acrescentou ao valor que ele já tinha, né? Ele tinha aí 20 e acrescentou mais 15, no caso ficando com 35 figurinhas. Tá bom? Tranquilo? Podemos passar? Todo mundo já fez direitinho? Todo mundo já tinha feito, né? Já tinha respondido. Então vamos passar aí para a nossa próxima questão. Alice tem uma coleção com 32 selos
e sua irmã tem 44. Quantos selos elas têm juntas? Então, observem aí, observem a palavra-chave, observem a ideia que vai ser relacionada a esse problema. Respondam ele aí, que já já a gente traz a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá? E aí, galerinha, já conseguiram responder tudo certinho? Todo mundo já tá aí craque aí, já conseguiram responder tudo aí na ponta da língua? Eu tô vendo que alguns ainda não, né? Então, vamos lá. Vamos responder juntos aí agora. Alice tem uma coleção com 32 selos e sua irmã tem 44. Quantos selos elas têm o quê, ó? Juntas. A palavra junto significa o quê? Se uma tem um valor, a outra tem outro, juntando os dois, então é a ideia de juntar, não é isso? A ideia é de juntar, sabendo aí que a conta é demais, porque se tem juntar, tem a palavra juntas aí, que é aquela palavrinha lá chave para a gente poder identificar que a conta é de adição. Agora nós vamos fazer aí a sentença matemática, tá bom? Para a gente poder estar aí vendo, né, direitinho e respondendo, tá bom? Vamos lá, não é isso? Alice tem uma coleção com 32 selos e sua irmã tem 44. Quantos selos elas têm juntos? Então, a gente já sabe, né? Nós temos aquelas palavrinhas que a gente já viu no começo. Então, nós temos aí a palavra juntas, olha, ó, que vem de quê? De juntar, né? Porque se a Alice tem um valor e a irmã dela tem outra, se a gente juntar os dois, a gente vai ter aí, né, o valor total, que é o que ele pede, né? Então, no caso, a ideia nossa aí, né, é a ideia de juntar. Se a ideia é de juntar, a conta é de quê? De adição, sinalzinho de mais aí, que é para a gente fazer. Já que a gente já sabe que nós temos a ideia de somar, não é isso? A gente vai agora fazer a sentença matemática dessa questão para a gente poder saber a resposta e colocar a resposta como um problema pede, como a gente já viu aí nas nossas aulas anteriores, né? Então, vamos lá. Eu tenho 32, né? Desculpa, a Alice tem 32, mais 44 aí, né, da irmã dela. Então, agora nós vamos aí somar, né, número de baixo de número, já coloquei armado a conta justamente para a gente poder já fazer aí. Então, vamos primeiro para a unidade. Se eu tenho 2 mais 4, contazinha simples, vai dar 6, perfeito. Não vai ninguém para lá porque não passou de 10, não é isso? Agora eu tenho 3 dezenas e mais 4, vai dar o quê? Vai dar 7. Formando assim o número 76. Agora a gente vai ver a resposta para a gente poder formular aí. Quantos selos elas têm juntos? Então, podemos botar na resposta o quê? Elas têm juntas 76 selos. Belezinha? Então, elas têm juntos 76 selos, já fizemos a sentença matemática. A ideia é de juntar, juntamos aí uma com a outra e usamos, certo, sempre a adição, porque a ideia é da adição, não é isso? Então, vamos agora para a nossa próxima aí, tá? Quero comprar um carrinho e tenho 20 reais.
Minha mãe me deu mais R$ 15 para completar o valor do carrinho. Quanto custa este carrinho? Então, observem aí direitinho, tá certo? Vejam aí, já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá? E aí, conseguiram responder direitinho? Já sabem a resposta? Todo mundo conseguiu? Se não, vamos aí juntos, tá? Mas como eu falei já anteriormente, é muito importante vocês treinarem, fazer a questão, certo? Conseguir responder direitinho, que é para poder depois aí mostrar que está sabendo, para poder dar tudo certo, tá? Então, vamos lá. Quero comprar um carrinho e tenho R$ 20, né? Então, se eu quero comprar um carrinho, já estou com R$ 20 já guardado. Minha mãe me deu mais R$ 15 para completar o valor do carrinho, que eu ainda não sei, né? Então, o que acontece? Quanto custa esse carrinho? Então, o que deu aí? Tem a palavra completar. Então, quando eu quero completar uma coisa, como eu já falei para vocês, eu vou juntar duas coisas e completar, não é isso? Para completar o valor. Então, eu juntei o que eu tinha mais o que minha mãe me deu, né? Juntei os dois para eu formar o valor do carro. Ah, professor, mas aí não é completar. Mas são duas pessoas diferentes, então eu juntei uma com a outra para dar o valor final, tá? Poderia ser completar também, mas aí tá mais como juntar. Então a ideia é de juntar. Então eu juntei o meu valor que eu tinha com o valor que a mãe me deu, né? Juntei os dois e agora eu vou saber quanto é que custa esse carro. Então a ideia de juntar, no caso, é mais também, não é isso? Então agora nós vamos fazer aí a sentença matemática para a gente poder aí estar respondendo as questões, né? Então, vamos lá. Colocar a sentença que é o quê? Que eu tinha R$ 20 mais os R$ 15 que minha mãe me deu. Agora vamos saber a resposta. 0 mais 5 vai dar 5, né? Que foi o valor que a gente encontrou aí. 2 mais 1 vai dar o número 3. Então, deu o valor de R$ 35. A resposta é o quê? Quanto custa esse carrinho? O carrinho, né? Custa R$ 35. Até que esse carrinho é barato, não é caro não, né? Tem carrinho aí bem mais caro de controle remoto que é bem mais caro, né não? Então, ele custa R$ 35, tá? Então agora, ó, nós vamos escrever um problema com a ideia de juntar de acordo com a sentença matemática abaixo. Igual a gente fez na aula passada, a gente vai fazer agora com essa sentença matemática. Se a gente vai juntar, como eu já disse para vocês, aquele conceito de um e o outro, a gente pode botar até a palavra juntar no nosso problema. Vamos fazer juntos? Vamos lá? Então, no caso aqui, eu vou botar aqui. Ana tem 12 bombons. E juntou, posso botar até a palavra juntar, já que a gente vai fazer juntar, né?
e juntou, né, com os 20 bombons que tinha no quarto. Vamos botar que estava no quarto dela, guardado, escondido, para o irmão dela não comer. Aí a gente pede e fala assim, quantos bombons ela tem agora, né? Quantos bombons ela tem, né? E coloca o ponto de interrogação para poder ser uma pergunta. Então, Ana tem 12 bombons e juntou com os 20 bombons que tinha no quarto. Quantos bombons ela tem, né? Podia até botar agora, mas vamos botar só quanto ela tem. Então, essa daí é uma sentença matemática que usa a ideia de juntar, porque ela pegou o que ela tinha, né? Juntou com o que ela já estava levando e deu valor, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!